Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Sombra. E no vídeo de hoje nós vamos tentar responder a uma das questões mais prementes que desde sempre se tem colocado à humanidade, que é precisamente o que é real. Como é que nós conseguimos distinguir o que é real daquilo que não é real? E qual é, afinal, a natureza da realidade? Um pássaro é real? Uma pedra é real? Uma árvore é real? Nós somos reais? Ora bem, nós conseguimos ver-nos, conseguimos sentir-nos, conseguimos tocar nos outros. Portanto, isso de alguma maneira prova que nós existimos, que nós somos reais. E a nossa mente é real? Ora bem, se nós conseguimos ver, se nós conseguimos olhar, se nós conseguimos tocar, se nós conseguimos ser tocados, se nós conseguimos perceber, então a nossa mente também é real. No entanto, o que nós nos apercebemos de tudo isso é que a nossa percepção da realidade e aquilo que nos faz crer que a realidade existe tem a ver com toda a matéria que existe neste universo e que permeia toda a realidade à nossa volta. É o facto de nós conseguirmos ver a matéria, tocar a matéria, sentir a matéria, percepcionar a matéria, que nos dá a noção de que tudo aquilo que existe à nossa volta é a realidade. Portanto, toda a realidade que nós vemos, toda a realidade que nós percepcionamos, está fundamentada na existência da matéria que nós alguma vez, de alguma maneira, conseguimos percepcionar. Ora bem, mas se nós perguntarmos a um cientista que afinal que matéria é esta que nós conseguimos ver e percepcionar à nossa volta, ele vai nos dizer que a matéria é essencialmente feita de moléculas. Mas depois de nos dizer que a matéria é feita de moléculas, vai também dizer-nos que essas moléculas são formadas por um conjunto bastante numeroso de diferente tipo de átomos, cuja combinação cria toda a realidade à nossa volta. Cria as plantas, cria as árvores, cria os animais, cria as rochas, cria os planetas, cria as estrelas, cria todo o universo e tudo aquilo que nós conseguimos percepcionar à nossa volta e que nos dá uma ideia de que a realidade existe. Mas de que é que são feitos, afinal, estes átomos cuja constituição permeia toda a matéria? Ora bem, os átomos são formados por partículas ainda mais pequenas, nomeadamente os eletrões, os prótons e os neutrões. Todo e qualquer átomo é formado por estas três partículas: eletrões com carga elétrica negativa, prótons com carga elétrica positiva e neutrões com carga elétrica neutra. Mas se nós continuarmos a perguntar de que é que são feitas estas partículas, então a complexidade das respostas vão ser cada vez maior. E então os cientistas vão nos dizer que todas estas partículas, eletrões, prótons e neutrões, são formadas por partículas ainda mais pequenas, os quarks, que são mantidos unidos por gluões. E, portanto, à medida que nós vamos pesquisando cada vez mais e vamos entrando nesta viagem profunda em direção à verdadeira natureza da matéria, nós vemos que nos vão surgindo partículas cada vez mais pequenas e com características diferentes das partículas que nós conhecemos anteriormente e a que chamávamos matéria. Porque estas partículas subatómicas cada vez mais pequenas, ao contrário daquilo que nós conhecemos nas partículas atómicas aí para cima, apresentam o que se pode chamar uma propriedade dual, ou seja, são simultaneamente matéria e são simultaneamente energia, sendo que ao ser simultaneamente energia, eles são igualmente simultaneamente informação. E, portanto, à medida que vamos indo cada vez mais fundo nesta viagem em direção à natureza da matéria, nós vemos que a determinado ponto a matéria pura e simplesmente deixa de existir e os cientistas deparam-se com aquilo que pode apenas ser descrito como o vácuo quântico. Mas o que é, afinal, este vácuo quântico? Ora bem, o vácuo quântico é a origem de toda a matéria, mas é igualmente a origem de toda a energia que existe no universo. O vácuo quântico é formado por partículas virtuais que nós não conseguimos ver, mas sabemos que existem. Mas estas partículas virtuais que provêm do vácuo quântico, apesar de serem virtuais,
trazem em si a potência, trazem em si a potencialidade de se tornarem reais. E é precisamente nesta potencialidade destas partículas do vácuo quântico se transformarem em partículas reais que se formam todos os átomos, que se formam todas as moléculas, que vão redundar depois nas plantas, nos animais, na água, nas árvores, nas rochas, nos seres humanos, nas estrelas, no planeta, em toda a matéria, em todo o universo, que nós conseguimos percepcionar na nossa vida todos os dias. Portanto, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é energia, tudo aquilo que é informação, tem o seu berço nesta realidade imaterial, tem o seu berço nesta realidade virtual que, sendo imaterial e sendo virtual, traz em si a potencialidade de se constituir materialmente em tudo o que existe. E esta é, portanto, a verdadeira natureza da realidade. E é, portanto, este mergulho na verdadeira natureza da realidade que nós vamos hoje empreender através das palavras de Deepak Chopra, que vou passar a seguir, traduzidos por mim. Vamos então ouvir o que ele tem a dizer sobre isto. Então, deixem-me resumir como é que nós percepcionamos a realidade de acordo com o método científico. A maneira como nós percepcionamos a realidade é que ela é feita de matéria, de moléculas, de átomos, de partículas virtuais, que existem numa dimensão que não consegue ser vista e que é invisível e que tem a natureza de ser potencial. É uma fonte de informação, uma fonte de energia, a fonte do mundo físico, mas em si mesma é a fonte do universo material. Mas existe como o potencial para a informação e para a energia que, em última instância, se transforma em tudo o que é físico. Bem, eu já me repeti umas quantas vezes, mas é perceberem isto a um nível não apenas cultural, mas também a um nível intelectual. E à medida que vamos além da aparência das moléculas, nós entramos na nuvem subatómica. E quando vamos para além da nuvem, acabamos com o nada. A natureza essencial do mundo físico é que não é físico. A natureza essencial do mundo material é que não é material. O meu poeta favorito, Rumi, diz: nós viemos girando do nada, espalhando estrelas como pó. E isto és tu. Porque tu, como um corpo-mente físico, podes ter a fonte no mesmo nada de onde tudo o resto provém. Nada é a fonte de tudo. E então, qual é a natureza deste nada? É um vácuo vazio ou é o ventre da criação? A natureza dirige-se ao mesmo lugar para criar uma galáxia de estrelas, um aglomerado de nebulosas, uma floresta tropical, um coelho, um golfinho, um corpo-mente humana ou um pensamento. O que é este nada, então, de onde nós provimos? É isto que nós vamos explorar à medida que tentamos perceber a natureza desta realidade fundamental. Em conclusão, a realidade é a única realidade permanente, é feita de nada. E o nada é o potencial incomensurável de tudo o que foi, de tudo aquilo que é e de tudo aquilo que será. E porque é um potencial, ele não está no espaço-tempo. Bem, isto é um conceito muito difícil para a maioria das pessoas, porque todas as nossas experiências estão neste espaço-tempo. Neste momento, estás a ter uma experiência de ti mesmo, das outras pessoas, de objetos, do mundo, e essa experiência está a acontecer agora no espaço e no tempo. Neste momento, esta experiência está a acontecer-te, isto estás a vê-la no tempo e também está a acontecer no espaço, porque para os objetos existirem, a única forma de dividir um objeto é os seus materiais se separarem de outros objetos e serem separados no espaço. Então,
Aqui está a primeira coisa a perceber. A realidade fundamental é inconcebível ou inimaginável, a não ser que estejas a abordá-la através da matemática. Em matemática, as pessoas usam fórmulas ou usam símbolos. Zero. Ninguém consegue imaginar o zero. Também usa outros símbolos, como o infinito. Não dá para imaginar o infinito, porque não tem forma. A realidade fundamental não tem forma, não tem limites no espaço, não existe no tempo. É de infinitas possibilidades. E toda a criação, passado, presente e futuro, parece gerar-se espontaneamente e sem esforço naquilo a que nós chamamos de universo. Também parece estar em evolução, conforme a evolução das espécies. Parece estar a evoluir conforme a aparência do universo. E parece estar correlacionada com tudo aquilo que existe. O que é que isso quer dizer? Correlacionada, olhem para o meu corpo. Eu tenho um fígado aqui, tenho um coração ali, tenho pulmões acolá, intestinos, gónadas, olhos. Nós pensamos nisto como órgãos separados. E são, claro está, mas a um nível mais fundamental, são atividades correlacionadas. Tudo o que está acontecendo no teu corpo, tudo está correlacionado, tudo está sincronizado, tudo está em harmonia com tudo o resto. O teu estômago está focado em digerir comida, a fornecer nutrientes ao teu fígado, que está a desintoxicar tudo aquilo que não é necessário, está a participar no metabolismo. E então, toda a restante atividade do teu corpo, quer lhe chamamos atividade hormonal, atividade biofísica, atividade cerebral, atividade cardíaca, é tudo parte de uma sinfonia de correlações, uma sinfonia de várias atividades. Um ser humano consegue ter pensamentos, tocar piano, matar germes, remover toxinas e fazer um bebê, tudo ao mesmo tempo. Então, usa a expressão correlações não locais para esta sinfonia de eventos que acontece em todo o universo. Não é só no teu corpo. Tudo no universo está correlacionado. A migração dos pássaros, a migração das borboletas, os padrões do clima, a ecologia. Tudo está correlacionado a um nível fundamental. Muitas pessoas até chamam a isto emaranhamento quântico, quando se referem a esta correlação que existe a um nível fundamental. É difícil explicar isto a um nível microscópico, mas está a acontecer e está também a acontecer no teu corpo. Então, a realidade fundamental está infinitamente correlacionada. A realidade fundamental é invisível, é imaterial, não está no espaço-tempo, mas é a fonte do espaço-tempo. Não tem energia, não tem informação, não tem matéria, mas é o potencial para a energia, para a informação e para a matéria. Não está no espaço-tempo, mas é a fonte do espaço-tempo. E, claro, é a fonte da matéria. É infinitamente criativa e é espontaneamente criativa. Ela está a gerar todo o universo. E não só está a gerar o universo, como aquilo a que nós chamamos universos contém espécies biológicas que estão igualmente a evoluir. E existem bactérias, micróbios, amibas, roedores, anfíbios, plantas, mamíferos e primatas e, em última instância, existem seres humanos. Tudo tem a sua fonte a partir do nada. E este nada é o potencial incomensurável de toda a existência. Este nada é mais real do que a existência que experienciamos ao nível da matéria. E porquê é que eu digo isto? Porque tudo o que eu experiencio ao nível da matéria está a mudar, está a transformar-se. Tem um princípio, tem um meio, tem um fim. Algumas coisas têm um início que remonta há muito tempo atrás, como as rochas, por exemplo. As rochas foram originadas na tribulação de estrelas ardentes.
através de fusão nuclear e de outros mecanismos, as interações fracas, que são os mecanismos nucleares. Mas tudo aquilo que nós experienciamos no mundo físico está-se a transformar, está em mudança, tem um início, um meio e um fim. Por outras palavras, tem uma longevidade. A longevidade da rocha é muito longa. A longevidade de organismos biológicos é relativamente curta, apesar do local onde eu estou agora ter muitas sequoias. E as sequoias vivem muito tempo, às vezes milhares de anos. A longevidade de um ser humano pode ser de 70, 80, 90, talvez até de 120 anos, mas tudo na vida tem uma longevidade. E então, se tu és um organismo biológico, como organismo biológico, tu tens um nascimento e depois tens uma série de experiências chamadas vida e depois há a morte. Este é o mundo físico. Mas a fonte do mundo físico é intemporal, é eterna e origina esta aparência de matéria que, quando analisamos, acabamos com partículas mais pequenas de matéria, com energia, com informação e com um vazio infinito. Então, a realidade fundamental é, muitas vezes, e deixem-me definir isto, não é material, é o potencial para tudo aquilo que foi, que é e há de ser, e é infinitamente correlacionada e espontaneamente criativa e em evolução com tudo o resto. Também é autorreguladora e está a autoevoluir-se e manifesta-se como aquilo que nós chamamos matéria física. Eu não me referi de toda a mente por agora. Irei falar, mas para já queria concluir apenas com esta simples compreensão. Tu tens a tua fonte no nada, que acaba por ser o tudo. Tu tens a tua origem num vácuo de infinito potencial. E agora estás conectado a tudo, porque se não estivesses conectado a tudo, não existirias. A existência é ao mesmo tempo física, material, visível e é também não material, invisível, eterna e intemporal. A existência física é absolutamente transitória. Está em mudança, está em transformação, está em evolução e, em última instância, é impermanente. Algumas coisas, no entanto, são mais impermanentes que outras. Então, partículas que se movem à velocidade da luz são relativamente impermanentes, em comparação, por exemplo, com rochas ou com estrelas, que também são impermanentes, mas têm uma vida muito mais longa. E o teu corpo, que se situa algures entre uma criação instantânea e uma dissolução, criação e dissolução que dura às vezes bilhões de anos, algures no meio disso tudo está o teu corpo. E a última coisa que eu quero dizer é que esta realidade fundamental está imbuída com imprevisibilidade, o que quer dizer que podes fazer as experiências que te vão dar probabilidades estatísticas daquilo que tu vês como partículas. Mas tu não consegues prever isso com 100% de precisão. Então, algumas pessoas dir-te-ão que a realidade fundamental é imprevisível, outras dir-te-ão que é aleatória. Eu, pessoalmente, não gosto da palavra aleatória, porque parece que está a correlacionar o mundo e toda a sua volta com correlação infinita. Por isso, fiquemo-nos pela palavra imprevisível. Imprevisível significa que tu e eu, ao nível da mente, não sabemos o que se passa, mas a um nível fundamental, aquilo que parece aleatório surge, em última instância, como o universo físico que tu e eu imbuímos de significado e imbuímos com algum tipo de propósito.
Como seres humanos, atribuímos significado e propósito a isto, mas eu quero acrescentar ainda mais uma característica à realidade fundamental. Ela é a fonte de atenção e de intenção, porque se tu não estiveres ciente de um aspecto em particular da realidade, então ela não existe. Tu apenas estás ciente daquilo em que colocas a tua atenção e a que atribuis uma intenção e a que atribuis um significado. Portanto, depois de ouvirmos estes ensinamentos, eu gostava de partilhar convosco aqueles que me impactaram com mais evidência. Portanto, todos nós, enquanto seres humanos, todos nós provimos deste nada, provimos desta fonte imaterial, desta fonte virtual que acaba por se transformar em tudo através do potencial de se criar e de se recriar, que vai originar todo o universo físico que nós vemos à nossa volta, as plantas, os animais, as estrelas, a água, os rios, os planetas, e todos nós provimos deste vácuo quântico que, sendo virtual e sendo imaterial, tem a capacidade de se transformar em toda a matéria, em toda a energia e em toda a informação que existe no universo. E que, portanto, todos nós que estamos aparentemente separados a viver uma vida, um destino, um propósito, na realidade todos nós provimos desta fonte comum. Todos nós, recuando suficientemente, chegamos a esta origem comum, a este nada que se transforma em tudo, a este vácuo com o potencial para se tornar real, e portanto todos nós estamos intimamente correlacionados com todo o resto no universo e com toda a criação à nossa volta, porque no fundo todos nós provimos desta origem comum que remonta nos primórdios da matéria até ao vácuo quântico. E, portanto, com esta ideia perfeitamente poética, mas perfeitamente científica e perfeitamente verdadeira, eu despeço-me por hoje de todos vocês, agradecendo do coração terem assistido a este vídeo, e então encontramos de novo no próximo vídeo do canal Sombra. Bom dia a todos.